Iniciar agradecendo a espiritualidade, a oportunidade, a inspiração, para que nós possamos aqui tentar transmitir da melhor forma possível um pouquinho do Evangelho de Jesus, um pouquinho da nossa rica doutrina. O tema de hoje é viver em paz. Jesus disse-nos, quando cá esteve, que ele nos deixaria a sua paz. Uma paz diferente daquela paz que o mundo pode dar, ele disse. E essa paz, para adquiri-la, essa paz não é inatividade, ela não está relacionada com passividade. Essa paz é uma paz ativa, é aquela paz que não nos deixa ficar indiferente com a dificuldade do próximo, com as necessidades dos outros. Então, Jesus nos convida para uma paz ativa. E para que essa paz possa ser permanente, só com Jesus, com Deus no nosso coração. Porque mesmo com toda a alternância da nossa vida, nós passamos por altos e baixos no nosso dia a dia. Então, mesmo com essa alternância, nós possamos permanecer em paz. E também é uma paz que podemos agir em prol dos outros. Quantas vezes na nossa vida nós podemos perceber, poderíamos nos perguntar quais são os acontecimentos que nos tiram a paz, ou que podem nos tirar a paz? Os nossos medos, os nossos traumas, as angústias, tudo isso que nos acontece durante a nossa jornada nos tiram a paz. Até os outros tiram a nossa paz, às vezes. Não deveria, mas alguns tiram a nossa paz. Na verdade, não são eles que tiram a nossa paz. Nós é que perdemos a paz por causa deles. É um problema nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, os Espíritos falam sobre esse assunto, as causas atuais das aflições, que nós poderíamos entender como a falta de paz. Então, lá está escrito: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente, outras fora dessa vida. Então, as vicissitudes, que são as dificuldades, as angústias pelas quais nós passamos, elas podem, como os Espíritos dizem, ser desta vida ou de outras vidas. Muitos de nós se perguntam: eu não consigo encontrar um motivo pelo qual eu sofra tanto. Então, eu sofro tanto nessa vida que eu não consigo perceber por quê. As dores que nós temos na vida parecem que não têm sentido algum. Essas colocações que nós ouvimos pessoas dizerem não faz sentido para quem conhece a doutrina espírita. Devido à multiplicidade das existências, nós temos a certeza que, se o sofrimento não é desta vida, ele é decorrente das vidas passadas. Os nossos desatinos das vidas anteriores, das existências anteriores, se refletem em dificuldades na existência presente. O mal que nós praticamos ao outro em existências passadas, elas são motivos de reparações na vida presente. Então, ou seja, a doutrina espírita mostra para nós que, se não há um motivo aparente pelo qual eu sofro, é porque tem alguma explicação no passado. Só que também nós temos que pensar que nem todo sofrimento é de algo que nós fizemos no passado. Às vezes também pode ser resultado de alguma coisa que nós continuamos a fazer no presente. Então, os erros do passado, às vezes, se prolongam e continuamos na existência atual, repetindo estes erros, e então não saímos desse estado. Eles continuam dizendo:
Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Então, está aí eles dizendo, são resultantes do caráter e da conduta. Nós não somos nenhum santinhos. Então, ou seja, nosso caráter, a nossa conduta, se nós não procuramos mudar, elas vão ser espelho, vão ser reflexo das condutas das vidas, das existências anteriores. Porque o caráter nós só transformamos com o esforço, a busca na modificação. E eles dão uma série de exemplos. A imprevidência, o orgulho, a ambição, a falta de ordem, a falta de perseverança, tudo isso são motivos para que nós venhamos a ter atribuições. O mau comportamento, os desejos ilimitados. Então, tudo isso pode ser motivo para que nós tenhamos uma vida de sofrimento. E os espíritos continuam. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, um grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Então veja que eles dizem que nós somos os autores do nosso próprio sofrimento. É muito mais fácil para as coisas que nos trazem sofrimento, nós darmos motivos mais diversos possíveis, como falta de sorte, a má estrela, o destino, porque assim nós estamos tirando a culpa de nós. Nós colocamos a culpa num agente externo e eu consigo ficar confortável comigo próprio. Se nós não reconhecermos que esses problemas nós somos os causadores desse problema, se nós não tivermos consciência disso, nós nunca vamos ter condição de trabalhar para modificar. Então, ao admitir a responsabilidade, como os espíritos dizem, vão nos obrigar, se eu admito, eu vou me obrigar a trabalhar para superar essas dificuldades. Então, é muito mais fácil eu pegar e colocar a culpa num agente externo a mim. E eles falam, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a falta de oportunidade, a má estrela, enquanto, na verdade, a sua má estrela é a sua própria incúria. Observem que os espíritos eles usam expressões, usam definições muito rigorosas para que, no nosso vocabulário, nós possamos ter um sentido exato. Incúria é falta de cuidado, é desleixo, é negligência, é inércia. Então, ou seja, o que eles dizem que é a nossa má estrela justamente é essa falta de cuidado. Então, quantas vezes nós não nos colocamos nessas situações que estão exemplificadas? Falta de cuidado, desleixo. Isso tudo nos leva a ter uma vida estranha. E aí vou viver em sofrimento por causa disso. A vida que nós levamos hoje em dia, a correria, né, essa era da informação em que tudo é rápido, é veloz, nós vivemos muito superficialmente, não temos tempo para parar para as coisas, é tudo muito rápido. E isso tudo atrapalha para alcançar a paz, ou pelo menos é um ponto complicador. Então nós não temos mais tempo para meditar, para refletir, analisar a nossa natureza, para que então nós possamos nos conhecer e promover essa transformação. Então, ações como essa que foi anunciada hoje, da meditação, é bom nós participarmos, pelo menos como uma experiência para nos motivar a
fazer com mais frequência. Porque essas atividades que acontecem aqui uma vez ou outra, se nós formos participar somente nessas ocasiões, não vão também trazer muito efeito. O objetivo dessas práticas aqui na Casa Espírita é que as pessoas possam conhecer e se motivar a praticar com regularidade. E ainda, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que os males desta vida constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, observem que não se trata simplesmente de trabalho. Não é trabalhar. Tem um objetivo. Que objetivo é esse? É trabalhar para alguma coisa, com uma determinada finalidade, com um determinado objetivo. E qual é o objetivo? Seu adiantamento moral e intelectual. Então, é esse o trabalho que eles propõem. Então, nós vamos superar as vicissitudes quando trabalharmos para nos adiantarmos intelectualmente e moralmente. Só que esse tipo de adiantamento não é estático, não é sentado, simplesmente meditando, raciocinando, que nós vamos nos adiantar intelectual e moralmente. Nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar, como eles mesmos dizem. Nós precisamos nos movimentar para alcançar. Ninguém alcança o desenvolvimento intelectual sem o estudo. E o estudo não é passivo. Da mesma forma, o adiantamento moral também. Então, lembrando do que falamos há pouco, o autoconhecimento para o adiantamento moral é muito importante. Nós podemos encontrar promessas de paz nas antigas escrituras, nos profetas. Por exemplo, em Isaías, versículo 41, capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ainda para nós é difícil nós não temermos quando estamos em angústia. Quando nós entramos em angústia, nós normalmente temos temor. É difícil até nós imaginarmos quando aparece nos próximos de nós alguém que, mesmo nos momentos de angústia, estão em paz. É uma prática muito grande, nós temos que trabalhar nisso, ou seja, é a tal paz verdadeira. Paulo, em Filipenses, ele diz: eu sei o que é passar necessidades e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou passando necessidades. Então, Paulo dá o seu testemunho para os filipenses que não importa como é que nós estamos, se nós estamos, entre aspas, por cima ou por baixo, nós podemos nos manter, nós podemos viver contentes ou em paz. Por quê? Ele continua: porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, a paz verdadeira, ela é alcançada com Deus. João também diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que nós podemos, nesse mundo, nos sentirmos em paz com tantos perigos, com tantas coisas que acontecem, com tantas coisas que nós vemos, observamos nos noticiários? Nós ainda assim podemos estar em paz, porque não é uma paz alienada, ela é uma paz consciente dos perigos que existem,
que esses perigos não vão nos tirar a paz, ou não podem, ou não devem nos tirar a paz. Toda espécie de segurança material não é suficiente para nos manter em paz. Seguranças armados, carros blindados, cerca elétrica, eu posso ter tudo isso e não viver em paz. Por quê? Porque se eu vou procurar a paz do mundo, se eu procurar somente a paz do mundo, eu não vou conseguir alcançar a verdadeira paz. E o que é a paz do mundo? Qual é a paz que o mundo dá? Nós vivemos nesse ritmo tecnológico, nós estamos sempre procurando, por exemplo, o telemóvel mais moderno. Então, eu tenho meu telemóvel, que saiu ano passado, e sai um outro modelo esse ano, e eu já estou maluco querendo comprar um novo. Enquanto eu não compro, eu não sossego. Eu fico ansioso. Se eu sou um tirano, a paz para mim é ter todo mundo calado me obedecendo. Essa é a paz do mundo. Só que eu não consigo alcançar a verdadeira paz dessa forma. No ano passado, aconteceu aqui em Portugal a terceira Concafras mundial. Concafras é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza. Foi em outubro do ano passado, no Porto. E o tema foi a fraternidade construindo a paz entre os povos. Os organizadores estabeleceram, elencaram 10 atitudes que todos podem tomar para alcançar, para transformar a realidade global e para construir um ambiente de fraternidade e de paz entre os povos. E essas 10 atitudes que foram descritas e que eu vou mostrar para todos, elas foram elaboradas pela organização do evento com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o primeiro ponto que eles indicaram, ter empatia, colocar-se no lugar dos outros, partindo do princípio, fazei aos outros tudo o que quereis que vos façam. Ou seja, ter empatia é pensar no outro, é se colocar no lugar do outro, é pensar que como que você agiria se você estivesse no lugar daquela outra pessoa. Isso nós podemos encontrar no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Fazer aos outros o que desejamos que fizessem a nós. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que fizessem com nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Respeito às diferenças. Respeitar as diferenças é respeitar a humanidade. Por quê? Porque os seres humanos são todos diferentes uns dos outros. Então, o respeito está relacionado com a empatia, está relacionado com não julgamento, quer dizer, com a indulgência. Então, a indulgência, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, o respeito às diferenças vai trazer para nós, ou ajuda a trazer, paz e compreensão ao mundo. E mostra a consciência de que todos nós somos igualmente filhos de Deus. E isso nós encontramos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericórdios, a indulgência. A indulgência não vê as imperfeições alheias, ou, se as percebe, evita comentá-las e divulgá-las. Ao contrário, oculta-as para não serem conhecidas pelos outros. E se a malevolência as descobre, sempre tem pronta uma escusa plausível, séria, para amenizá-las, não para atenuar as faltas. Seja otimista. Ser otimista é crer que tudo vai melhorar, é ter esperança na vida, nas pessoas. E isso é completamente diferente de ficar parado esperando. Então, otimismo não é ficar esperando.
o melhor. A esperança e a fé devem ser ativas, elas devem movimentar o que se pode e deve confiar que tudo vem em seu tempo, tudo tem o seu porquê. Então, ser otimista é ter fé raciocinada. E isso nós encontramos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. Então, lá no item 2 desse capítulo, diz: a fé robusta conserva a perseverança e a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante gera a incerteza, a hesitação, do que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, pois não crê na possibilidade de vitória. Inspire confiança, ou melhor, inspire esperança. Para ajudar a construir a paz global, além de manter uma atitude positiva com as adversidades da vida, é preciso também inspirar esperança. Então, eles falaram nessa conferência sobre a paz global, mas nós podemos pensar e falar sobre a paz interior, sobre a paz no nosso lar, sobre a paz no ambiente em que eu me encontrar. Isso significa dar mão àquele que ainda não consegue levantar os olhos para o céu e se lança no chão, sentindo os pesos dos problemas nas costas. Uma conversa amiga, ouvir com atenção o outro, mostrar-se pronto para ajudar e a doação de bens materiais são algumas atitudes que podem ajudar os outros e persistir na caminhada. E nós vamos encontrar esse tema, esse assunto, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a beneficência. Então, no item 11, temos lá: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais festas mundanas poderíeis comparar com as que celebrais, quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida conhecem apenas as dificuldades e as amarguras? Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança por não terem pão. Então, aqueles que participam de voluntariado, por exemplo, sabem bem o que esse Espírito deixou escrito. A alegria que dá ao gastar um pouco do seu tempo para fazer algo em prol dos outros, sem receber nada em troca. Simplesmente você doa o seu tempo para você fazer alguma coisa para os outros. Busque a paz em sua casa. A paz em casa é um ponto de luz no mundo. O respeito entre pais e filhos e entre todos os que convivem em um lar são a base de uma sociedade mais igual e fraterna. Tiranos domésticos muitas vezes se apresentam como pessoas de boa convivência fora de casa, mas agem com agressão física e verbal dentro do lar. Ou seja, isso mostra-nos que a disciplina, que o policiamento não tem lugar, não tem hora nem lugar para que possamos exercer. Então, muitos daqueles fora de casa convivem bem por medo de serem tratados à altura. E sabendo que em casa, na intimidade do lar, ele consegue se manter violento pelo medo, por exemplo. Então, tem que ter o policiamento, como se diz. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos isso. No capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família, as amarguras domésticas, fala sobre os tiranos domésticos. E no capítulo 9 também do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a afabilidade e a doçura. Cultive a paz interior,
Ou seja, buscar a paz dentro de si próprio é o único lugar onde nós verdadeiramente conseguimos encontrar a paz. A prece e a meditação são recursos poderosos para o cultivo da paz interior e que podem ser aliados a terapias como o tratamento espiritual, o passe magnético, a água fluidificada, tarefas que conhecemos todos muito bem. O estudo e a prática religiosa também são formas de buscar a paz íntima, assim como a reforma íntima, a arte, o esporte. Nós encontramos isso no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedis e obtereis, a ação da prece, a transmissão do pensamento. Então, lá no item 9, os Espíritos dizem que a invocação pelo pensamento em relação a um ser a quem se dirige um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, assim que o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece entre ambos, transmitindo o pensamento, da mesma forma que o ar transmite o som. Então, o pedido, ele chega no seu destino. Se o pedido é atendido ou não, vai depender do merecimento, vai depender da necessidade de quem pede, mas nós devemos pedir. A prática e o estudo da doutrina, no nosso caso, por que ela nos ajuda? Porque nós, estudando, conhecendo, aprofundando o conhecimento na doutrina, vamos perceber aqueles pontos mais importantes que nós devemos colocar em nossas vidas para que nós possamos alcançar a paz. Se nós vivermos na correria, sempre, nós não vamos conseguir alcançar essa paz interior. É lógico que as obrigações de trabalho, a correria da vida, as necessidades todas, nos leva, às vezes, a correr. Mas isso tem que ser compensado, tem que ser contrabalanceado com outras tarefas em que possa nos desacelerar, para que nós possamos entrar em paz. Então, ou seja, a desculpa de que o trabalho é corrido, o dia a dia não me permite, é desculpa que a pessoa encontra para justificar o que na realidade é uma falta de vontade. Porque quando a gente quer realmente, nós fazemos. Estude para a paz. Estudar para a paz é buscar uma leitura edificante, que eleve o padrão mental para pensamentos e vibrações no campo do bem. A literatura espírita é rica em obras de suporte doutrinário, que fortalece o espírito para enfrentar as tribulações diárias. Além da leitura individual, uma excelente forma de instrução para a vida é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós estamos falando aqui da literatura espírita porque nós estamos numa casa espírita, né? Não é exclusivamente o único tipo de leitura que contribui. O estudo sistematizado é importante por quê? Porque nós passamos regularmente, nós dedicamos um momento semanal, regularmente, para estudar os fundamentos da doutrina. E uma vez que o estudo conclui, reiniciamos. Estudamos uma obra da codificação, estudamos outra obra da codificação e vamos estudando, vamos estudando. A cada vez que nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós vamos ter uma percepção diferente. Os livros da codificação, eles não são livros para se ler, são livros para se estudar. Então, mais do que a ciência especificamente, o Espiritismo ele vai ligar a filosofia com a religião. E aí o Espiritismo nos traz meio de compreensão de todos esses fenômenos que envolvem a vida e a morte. Então, alarga a nossa visão, mostrando-nos o
o caminho que nós traçamos para chegar até aqui nessa existência. Faça trabalho voluntário. O trabalho voluntário é um excelente meio de esquecer-se de si mesmo e doar-se, sem esperar nada em troca. As dores, as dificuldades e os vazios existenciais dão lugar a um sentimento que nada substitui, a alegria de fazer o bem. Temos em todas as épocas da humanidade figuras que deixaram suas marcas para a paz e o trabalho que eles realizaram com o próximo, e hoje são exemplos para todos nós. Então, com o lema "Fora da caridade não há salvação", o Espiritismo mostra que a fé ela tem que estar aliada às obras, para não ser uma fé morta, e que é sempre tempo de recomeçar. Porque se nós somos herdeiros do ontem, nós somos os donos do nosso amanhã. Então, lembrando o que Chico Xavier falou, né? Ainda bem que o Espiritismo diz fora da caridade não há salvação. Porque se dissesse fora do Espiritismo não há salvação, eu teria seguido um outro caminho. Então, nós encontramos isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Então, lá no item 5 desse capítulo, caridade e humildade, a única rota de salvação. Egoísmo e orgulho, a da perdição. Esse princípio encontra-se nessa máxima: amarás a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E, em penúltimo, seja melhor a cada dia, ou seja, procurar melhorar-se. Não há relação entre ser melhor a cada dia e a competição, e vitórias ou derrotas, como nós podemos observar em ambientes profissionais, em ambientes de esporte. Para contribuir com a paz, eu tenho que ser melhor, procurar ser melhor do que eu fui ontem. Na verdade, essa batalha existe, é uma batalha consigo mesmo, vencer o homem velho que há em cada um, pelo conhecimento dos defeitos de forma mais transparente e o esforço em combatê-los. Então, o objetivo diário é tornar-se mais rígido com os defeitos mais íntimos e ser mais indulgente com o próximo, realizando, então, uma verdadeira reforma íntima para se tornar uma pessoa de bem, né? Então, Kardec disse que o verdadeiro espírita ele é reconhecido como? Pelo esforço em se transformar. Ele não disse que o verdadeiro espírita é encontrado naquele em que se transformou. Não. É o esforço em se transformar que mostra que a pessoa é um verdadeiro espírita. E nós encontramos isso no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, a pessoa de bem. No item 3, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta-se se não violou essa lei, se não praticou o mal, se tem feito todo o bem que podia ter feito, se desperdiçou voluntariamente alguma ocasião em ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros o que gostaria que o fizesse. Quem disse isso foi Santo Agostinho. Então, por fim, promover encontros pela paz. Reunião com pessoas que comungam os mesmos ideais, que buscam a paz, que trabalham por ela, é uma excelente forma de trabalhar pela paz global e também pela paz local. Congressos, debates, encontros fraternos, confraternizações são formas de unir pessoas que buscam sintonizar a paz. Então, as pessoas se reúnem para estudar, para praticar a paz, nas mais diferentes formas, buscando contribuir na construção da paz para todos. Nós aqui vemos diversas iniciativas.
a caminhada pela paz, os dias felizes que acontecem, os encontros, como, por exemplo, a Saúde e Luz. Então, são várias atividades, são várias iniciativas que fazem o quê? Fazem nos reunirmos e discutirmos sobre assunto que, direta ou indiretamente, vai nos levar à paz. Então, obrigado a todos e que Deus nos ajude, que Jesus esteja sempre no nosso coração,